Oi! Hoje a nossa conversa é sobre o capítulo 34 de Êxodo. É um momento bem significativo, sabe? A aliança entre Deus e Israel está sendo refeita. Exato. Isso logo depois daquele incidente sério com o bezerro de ouro, né? E Moisés ter quebrado as primeiras tábuas da lei. Foi um momento de crise. Pois é. E a cena começa com Deus chamando Moisés de novo, lá para o Monte Sinai. E com uma instrução bem específica: preparar 2 novas tábuas de pedra. Isso, iguaizinhas às primeiras que foram quebradas. E tem uma regra muito estrita dessa vez, né? Sim, isolamento total. Ninguém mais pode subir o monte, nem ser visto por perto. Ninguém mesmo. E aí, logo no começo, acontece algo, assim, central. Ah, sim. A descida de Deus na nuvem e a proclamação que ele faz do próprio nome, do seu caráter, ali diretamente para Moisés. É uma autorrevelação poderosa. Poderosíssima. Ele se descreve como Senhor, o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardinho em irar-se. E grande em amor e fidelidade. É uma ênfase enorme na graça, na misericórdia logo de cara. Mas não para aí, né? Tem a continuação. Não para, logo em seguida vem, que mantém o amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Até aí, uau! Mas, Contudo, não deixa impune o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta gerações. essa dualidade é apresentada de forma muito direta. Misericórdia e justiça juntas. E pensar que isso é dito logo após a grande falha do povo com o bezerro mostra muito sobre como Deus se relaciona, né? Com certeza. Não é teoria. É Deus definindo ali na prática os termos para restaurar a relação. E como Moisés reage a isso tudo, é quase instantâneo. Sim, ele se prostra, adora, mas olha só, logo depois ele já intercede. Pede para Deus ir com o povo, mesmo admitindo que eles são teimosos, a tal dura cerviz, né? Que Deus perdoe e os tome como herança. É uma ousadia impressionante. Uma confiança enorme, mesmo depois de ouvir sobre a justiça rigorosa. E a resposta de Deus também é marcante. Ele estabelece uma nova aliança ali. Exato. Não só concorda em ir junto, mas promete fazer maravilhas nunca vistas antes e, de novo, fala sobre expulsar os povos de Canaã. É interessante, né? Reconhece a falha do povo, mas responde com promessa de apoio, de graça. Uma graça que, claro, exige algo em troca. Sem dúvida. E aí entram as condições dessa aliança renovada. Obediência aos mandamentos é chave. E tem um aviso bem forte sobre não fazer tratados, acordos com os povos daquela terra, para não cair numa armadilha, como o texto diz. Isso. E a ordem é bem prática. Destruir os altares deles, quebrar as colunas sagradas, derrubar os postes de Aserá, que eram ligados à adoração de outra divindade. Fica claro que a questão é de lealdade total a Deus. Não só territorial, mas religiosa, né? Totalmente. E a intensidade disso é reforçada no versículo 14. Não adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Esse zelo é forte. Sim, apresentado não como um ciúme qualquer, mas como uma paixão divina pela relação exclusiva da aliança. O texto até usa a metáfora da prostituição espiritual para falar da idolatria. E alerta para o risco dos casamentos mistos levarem a essa infidelidade. Exatamente. É uma proteção da identidade e da relação com Deus. E o capítulo continua relembrando outros mandamentos importantes para essa vida de aliança. Sim, a proibição de fazer ídolos de metal, a celebração das festas. A festa dos pães asmos, a consagração dos primogênitos, o descanso do sábado, que é inegociável mesmo na época de plantio e colheita. E as outras festas, das semanas, da colheita. E a obrigação dos homens se apresentarem a Deus 3 vezes por ano. É um ritmo de vida todo marcado pela aliança. E não podemos esquecer do detalhe do tempo que Moisés passa lá no monte. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Isso mostra a solenidade, a importância desse momento. É ali que ele escreve nas novas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, a base de tudo sendo reafirmada. E o final dessa passagem é visualmente muito impactante. Demais. Moisés desce do monte com as tábuas e o rosto dele está brilhando. Isso, irradiando uma luz tão forte por ter falado com Deus.
Ele nem percebe de início, mas Arão e o povo vêm e ficam com medo. Medo de se aproximar dele, imagina a cena. A presença de Deus deixando uma marca física visível. Exatamente. E por causa disso, Moisés passa a usar um véu no rosto. Ele só tirava o véu quando ia falar com Deus de novo. Isso. O véu acaba sendo um mediador, né? Esconde aquela glória intensa para que o povo possa interagir com ele. É um paradoxo interessante. Bom, então para a gente fechar, Êxodo 34, essa reafirmação poderosa da aliança mostra a necessidade de obediência, de se manter separado de outras influências religiosas. E a adoração exclusiva a esse Deus que se revela, assim, complexo, muito misericordioso, mas também justo e muito, muito zeloso pela sua relação com o povo. Uma revelação profunda do caráter divino. E fica a reflexão, né? O que significa um encontro com o divino ser tão poderoso a ponto de mudar alguém fisicamente, como o rosto radiante de Moisés? E como essa glória visível e a necessidade do véu impacta a relação entre o líder, a comunidade e a forma como eles percebem o sagrado? É algo para se pensar.